Você tem dificuldade de dizer não? Ou está tão acostumada a dizer sim para todo mundo que acaba não dizendo sim para si mesma? Se isso é uma coisa que realmente acontece na sua vida, essa aula é para você. Nós estamos começando mais uma aula da série Mulheres Vivendo de Propósito. Durante essa semana, esses dias, nós estamos caminhando juntas em encontros e em aulas profundas que tem como objetivo ajudar vocês a identificar sintomas que estão impedindo você de viver uma vida mais leve e também que tem te afastado de viver o seu propósito. Então vamos colocar aqui o tema da live de hoje. Hoje o tema é autoabandono. Você já ouviu esse termo? Comente propósito. Vamos lá, gente. Autoabandono, beleza. Essas aulas, elas depois vão subir na plataforma ali para as alunas do novo programa de mentoria Reconecta. Então, são aulas de aquecimento e também para chamar você a tomar uma decisão nesses próximos 90 dias. A partir de amanhã, você tem 90 dias que serão totalmente definitivos e decisivos para aquilo que você vai construir e alcançar em 2026. O ano não acabou, ainda tem muito chão, ainda tem muita coisa para acontecer. E dentre essas coisas, uma coisa que precisa acontecer é você se conectar com a sua essência e verdade. Gente, me fala se vocês estão me ouvindo. Ó, eu vou chamar umas bonitas aqui. Vamos lá, chama umas mulheres aqui maravilhosas. Eu quero conversar com todas vocês. Eu chamei um monte. Oi, Lu! Bom dia! Boa tarde já, amada! Depois você se apresenta lá no grupo, hein? Lu já entrou na mentoria, gente. Bora lá, então, começando. Lu, me fala se você está me ouvindo bem, porque eu estou usando o microfone e às vezes o microfone ele para de funcionar do nada. Me fala se você está me ouvindo bem. Por favor. Vou esperar você me falar aqui. Oi, Cleidoca. Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Eu preciso saber. Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Amadas, então, essa sequência de lives, essa sequência de aulas, eu vou subir tanto na comunidade, quanto para as alunas, as minhas mentoradas do programa Reconecta, do novo programa. Eu vou subir todas essas aulas para vocês, porque estão ficando muito boas. São sintomas de que nós estamos realmente desconectadas da nossa identidade, do nosso propósito. E isso tem levado a gente a ter uma série de resultados e não resultados e sintomas na nossa vida, no nosso corpo, na nossa parte emocional. Então hoje o tema... Oi, Kelly, seja bem-vinda. Oi, Cleidoca, seja bem-vinda. O tema hoje é autoabandono. A nossa dificuldade de dizer não, que pode estar mantendo a gente sobrecarregada. E eu quero começar perguntando para você. Quantas vezes você já disse sim para alguém, enquanto na verdade você queria dizer não? Eu tenho umas bonitas que estão aqui que eu já sei. Quantas vezes você acaba fazendo coisas para os outros, mas você não queria fazer? Por que eu resolvi trazer esse tema, gente? Porque muitas de nós, às vezes, acham que a rotina é o que nos sobrecarrega. Mas, às vezes, não é a rotina que está nos sobrecarregando. É o fato da gente não priorizar aquilo que é importante, que tem a ver com o que nós queremos construir, que tem a ver com o nosso propósito de vida. Então, a sobrecarga, ela não vem só do esforço físico ou do esforço da rotina atribulada que nós temos. Não. Ele tem, muitas vezes, relação com o nosso posicionamento. Então, quando você está acostumada, foi criada para dizer sim, para cuidar dos outros, para fazer sempre as coisas para os outros, porque de alguma forma lá atrás você aprendeu assim, e aí virou a boazinha é aquela que não cria confusão, que sempre faz tudo para agradar as pessoas, que não consegue falar não, fala sim para todo mundo. Por quê? Por conta de uma necessidade de afeto e atenção, e tem medo de ficar abandonada. E aí, para não ser abandonada pelo outro, a gente pratica o autoabandono. E é sobre isso que nós vamos conversar. E aí eu quero, toda vez que fizer sentido, foguinho. E outra coisa, que é outro comando que eu vou dar para vocês. Pega esse aviãozinho aqui, chama pelo menos umas 10 amigas para vir aqui, gente. Vamos lá?
Então, como é que o autoabandono aparece na nossa vida? E Carla, boa tarde, seja bem-vinda. Como é? E olha só, gente, eu falei sobre esse tema com umas pessoas e um dia, e eu lembro de uma mulher que estava na mesa com a gente conversando, ela falou: "Ah, não, nada a ver com a minha vida". Aí eu falei: "Será mesmo?". Aí eu comecei a perguntar: "Você tem dificuldade de falar não?". Ela falou: "Ah, nem sempre". Tá. Você tem muito medo de desagradar as pessoas e às vezes deixa de falar alguma coisa, de se posicionar. Você prefere ficar quieta? Ah, deixa quieto para que os outros não se aborreçam? Aí ela, isso acontece muitas vezes. Você tem dificuldade de posicionar o que você acredita em verdade por conta do medo do julgamento das pessoas? Ela, sim, muitas vezes, principalmente na empresa. Você, na sua família, você sempre faz o que você quer, você não participa das coisas, dos encontros, ou quando o amigo chama você, você não quer ir, você nunca vai? Ou você vai, às vezes, porque não quer desagradar ela? Ah, não, isso acontece. Então você também pode estar vivendo essa prática do autoabandono. Então eu vou te falar alguns sintomas clássicos de uma pessoa que está vivendo esse padrão do autoabandono, tá? O que é o autoabandono? É você abandonar a si mesma. E isso acontece, gente, muitas vezes conosco, com as mulheres, acontece muito mais que com os homens. Sabe por quê? A gente, quando passa, principalmente quando a gente é mãe, a gente já tem no nosso DNA uma informação da nossa criação, lá na nossa gênese, lá no Éden, de sermos uma parte da relação e da família, de ser a cuidadora e a auxiliadora. Isso não nos subjuga, isso não nos diminui. Isso é uma característica nossa, uma habilidade, uma capacidade nossa de cuidar, de acolher, de auxiliar. Isso é uma característica de nós mulheres. Só que com a modernidade, nós fomos para uma outra vertente, muito mais masculina, da execução, do fazer. E aí, às vezes, nós mulheres que temos muitos papéis e assumimos todos os dois lados, a gente se sobrecarrega, tá tudo certo. O que acontece é que, muitas vezes, nós, mulheres, assumimos em alguns papéis esse lugar de não falar não nunca para os outros. Só que toda vez que eu falo não quando eu falo sim para alguém, eu tô falando não para outra coisa. Isso é tomada de decisão, tá, gente? Toda vez que eu falo sim para alguma coisa, eu tô falando não para outra. Toda vez que eu falo sim para alguém, às vezes eu tenho que investigar se eu não tô falando não para mim. Então, se eu sou uma pessoa que só falo sim para os outros, porque eu não consigo dizer não, porque eu tenho medo de ficar sozinha, ou eu tenho medo da pessoa deixar de gostar de mim, eu tenho medo do que os outros vão achar, você vai estar dizendo não para você. Então, quais são alguns sinais claros de que você está vivendo o autoabandono? Primeira coisa, esgotamento físico e emocional. Isso eu falo porque eu vivi isso. Eu fui a boazinha. Eu sou a mulher que tinha muita dificuldade de dizer não e aprendi depois da minha jornada, depois de tudo que eu vivi, que hoje configura nos meus programas de mentoria, como Reconecta, que eu ajudo e fortaleço você a ativar a sua identidade e propósito para que você possa se posicionar de forma clara no mundo, nas relações. Então, eu tive isso, esgotamento. Eu entrei em esgotamento, gente, mesmo vivendo meu propósito. Sabe aquela sensação de estar sempre cansada, sem energia, que você está sempre ali adoecendo? Isso é alguns sinais que apontam que muitas vezes você está vivendo o autoabandono. Está sempre externa, sabe, sempre resolvendo as coisas dos outros, sempre preocupada com os outros, sempre pensando nos outros. Poxa, e eu? E a minha vida? E o que eu desejo, os meus sonhos, as minhas vontades? Então, o esgotamento físico e emocional não vem somente do outro, não vem somente da sua rotina. E aqui é uma chave muito importante. O autoabandono não tem a ver com o outro em relação a você, tem você em relação ao outro e à vida. É você responsável por se posicionar, é você responsável por dizer não. Não é culpa do outro, é culpa sua, responsabilidade sua, de se posicionar e falar, isso eu não quero, para esse lugar eu não vou. É lógico, gente, dependendo das relações, a gente acaba tendo que abrir mão muitas vezes. Mas quando você só faz isso, não tem como você não ficar cansado e esgotado. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido para alguém aí? Seja bem-vinda, Lu, seja bem-vinda, Esmeralda. Se tá fazendo sentido para você, pode ser que faça sentido para outras mulheres. Então, compartilha com as suas amigas, tá? Primeiro sinal, esgotamento físico e emocional. Segundo sinal, é um sinal claro de uma perda de identidade. Sabe por quê?
Às vezes você tá tão perdida fazendo as coisas para os outros e preocupada em agradar as pessoas que se eu te perguntar do que você mais gosta, você não sabe. Eu lembro de uma aluna minha do Reconecta, estava em transição de carreira e eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei: o que que você gosta, o que que você mais gosta de comer? Ela: eu não sei. Qual é o restaurante que você mais gosta de ir? Eu não sei. Então eu vou te falar uma pergunta. Quando você sai, quando a pessoa, você sai com alguém, você fala onde você gostaria de ir? Quando ela te pergunta o que você quer comer, o que que você fala? Vamos ver a resposta de vocês aqui. Coloca, o que que você, vamos supor que você está saindo com alguém, seu marido, namorado, amiga, e aí o que que você quer comer? O que que você responde? Você olha no cardápio e fala: eu queria comer isso, ou você fala: tanto faz? Quero ver, vamos ver qual é a resposta que vocês vão me dar. Diagnóstico de autoabandono. Me responde aqui, gente. Bora lá, vamos lá. Eu sei que tem um delay, mas vamos embora, porque aqui essas lives são lives curtas, aulas curtas. Então, eu lembro dessa cliente minha da mentoria, do Reconecta, ela veio para o Reconecta individual. Olha lá, você que sabe. Gente, é Cleide, bem a sua cara. Peço para ele escolher. Olha, Kelly, eu vou puxar sua orelha. A Lu já melhorou, entramos num acordo. Ótimo, isso é muito bom. Então, quanto mais você sabe quem você é, mais você tem a chance de se posicionar de forma correta. Se você está desconectada da sua identidade, você não sabe nem o que você mais gosta. Você não se reconhece. Às vezes se eu te perguntar aí, qual foi a última vez que você fez algo só para você? Você se lembra? A Lu sempre falou que eu sempre fico indecisa. Mas aí, Lu, às vezes a gente tem que saber se a nossa indecisão é por causa do preço, é porque a gente tem muitas opções. Eu sou essa, né? Quando eu tenho muitas opções, eu sou da pessoa que gosta de experimentar muitas coisas diferentes. Eu não gosto de pedir o mesmo prato. Então, eu lembro uma vez a gente foi comemorar aniversário de casamento num bistrô, eu e meu marido. E eu sou dessas, né? Ele falou assim comigo: você já percebeu que você erra muito mais nos pratos do que eu? Eu falei: porque eu ouso comer coisas diferentes, que é o meu perfil. E o perfil do meu marido é estabilidade e segurança, o valor dele principal. O meu valor principal não é esse, meu valor é liberdade, eu sou ousada. E aí eu sempre peço uns pratos bem mirabolantes. E aí a gente foi no bistrô, que eu tava doida pra ir a vida inteira, e nós fomos. E lógico, eu pedi um risoto com castanhas e meu marido foi lá pedir o quê? Parmegiana. Eu falei: como assim parmegiana? Aí ele pegou e falou, e eu demorei horas para escolher, e ele falou: parmegiana. Eu falei: como assim você vai comer parmegiana? Eu falei: é o que eu gosto. É a menor chance de erro. Entende? Então, Lu, fique em paz, tá? Depende de muitos fatores. Mas somos muito parecidos. O Marcelo é igual ao seu marido, tá vendo? Eu sei disso, adoro experimentar. Ele sempre... Ela, a Lúcia... Ai, tá vendo, gente? Nós somos tudo igual. Tudo oral e rígida, entendeu? Todo mundo aí comunicador e executora, e o marido deve ser planejador, analítico. Ai, ó, aluno, ó, mentoradas do Reconecta que estão aqui presentes. Hoje à tarde vocês vão receber o link para responder o teste do mapa da identidade, tá? Mas vamos lá. Bora, gente. Então, ó, esses são os sinais. Vou ficar até calada. Fica. Nós estamos falando sobre autoabandono, amiga. Presta atenção. Gente, eu vou subir essas aulas para vocês lá do Reconecta, tá? Porque elas estão ficando muito boas. Então, se você quer, ainda não participou do Reconecta, no final eu vou te explicar. Mas presta atenção. Então, o primeiro sinal do autoabandono, esgotamento físico e emocional. Segundo, perda da identidade. Então, é essa que nem sabe a última vez que fez uma coisa só para você mesmo. Terceiro sinal de alerta. Sua vida gira em torno das demandas externas dos outros. Você pega a sua rotina, a sua agenda, e aí você vai ver que tem que resolver isso aqui do filho, isso aqui do marido, esse negócio aqui da igreja, esse negócio aqui, esse negócio aqui. Sua vida gira em torno das demandas externas o tempo todo. Você sempre fica em último lugar. Se identificou aí? Se você se identificou, fica até o final, que no final eu vou te ensinar uma ferramenta que a gente aplica dentro das mentorias para te ajudar. Isso, gente, são sinais básicos de que você está praticando um autoabandono e não percebeu. Agora eu quero te explicar por que isso acontece. Aproveita agora, então, chama as amigas para estar aqui. Gente, vamos chamar o máximo de pessoas. Eu já chamei uma galera, e eu sei que algumas estão aqui porque receberam a minha notificação, mas eu vou chamar mais algumas e eu quero vocês chamando aí todo mundo, tá? Porque é muito importante a gente estar atenta sobre isso, porque às vezes
Porque a vida passa. A gente precisa ter uma urgência de viver a vida. Isso mesmo, curte aí, coração e foguinho, para eu saber que está fazendo sentido. Então, eu quero te explicar por que isso acontece, para você poder fazer uma avaliação e entender se você não está vivendo esse autoabandono. Quando você está vivendo um autoabandono, você provavelmente é uma mulher que está vivendo um automático, preocupada em atender e ser amada pelos outros e não desagradar. E aí você não tem espaço na sua vida e nem energia, porque a gente tem uma bateria, sabe? Só que é 24 horas do dia, você não vai ter tempo nem energia para fazer as coisas para você. Faz sentido? Então, e por que isso acontece, Karina? Existem vários fatores para nós mulheres. Mas de forma coletiva e mais resumida, primeira coisa, na primeira infância, às vezes, quando a gente cresce com algumas lacunas emocionais, falta de afeto, de atenção, sabe? A gente viveu alguma situação de abandono ou rejeição dos pais ou das pessoas que deveriam nos cuidar, a gente acaba aprendendo a buscar o reconhecimento servindo ao outro. Tem algumas aqui, alunas minhas, mentoradas minhas, que eu já sei que é isso. Entende? A gente aprendeu que servindo as pessoas, nós agradamos e as pessoas vêm nos dar tapinha nas costas, fala que a gente é especial, que a gente é maravilhosa. Então, o que a gente faz? A gente acredita que a forma de ser amada é servindo as pessoas e agradando as pessoas o tempo todo. E a gente cria um padrão de comportamento. E aí, isso às vezes é reforçado na adolescência. Quantas de nós aqui, muitas vezes, recebemos, né, as frases... seja uma boa menina, não dê trabalho, ajuda todo mundo. Claro que isso num contexto educativo nos nossos filhos é necessário, mas se eu tenho já uma informação de que se eu não fizer pelo outro eu não vou ser amada, se isso é falado muitas vezes, eu acabo acreditando que é só fazendo pelos outros. Então, esse ser boa menina, cuidar dos outros, não dar trabalho, às vezes, vem com essa informação de que você precisa olhar para os outros e você não é o principal. Porque olhar para você é egoísmo. Fazer as coisas... você vai deixar de fazer para sua mãe, ou vai deixar de fazer para fazer para você, e aí você formatou um padrão de resposta de comportamento acreditando que fazer as coisas para você primeiro e falar não é egoísmo. Tá fazendo sentido? Então, nós criamos isso, e na adolescência, gente, isso é muito forte, porque a gente, na adolescência, está nessa busca de se encontrar, né? E às vezes a gente acaba se anulando e vivendo situações, tendo comportamentos para fazer parte de um movimento, de uma tribo, de um grupo, e a gente se anula totalmente. Se a gente não tem um rompimento aí da adolescência para a vida adulta, a gente repete na vida adulta sim. Continuamos vestindo máscaras comportamentais para agradar as pessoas e a gente se abandona para não ser abandonada. Só que isso é mentira, isso é um sabotador interno que está soprando na sua vida, na sua orelha aqui, ó. E aí, na vida adulta, o que acontece? Nós acumulamos um mundo de papéis. Nós somos mãe, nós somos esposas, nós somos filhas, nós somos amigas, nós somos profissionais, nós somos empresárias. E aí vem esse movimento de servir ao outro é a forma como eu devo viver a vida, porque senão eu não sou amada, eu não vou ser reconhecida. E aí eu faço isso, imagina você em todos esses papéis, servindo sempre as pessoas de todas as formas. Como esposa, eu faço tudo pro meu marido. Como profissional, eu sempre faço tudo pro meu cliente. Como empresário profissional. Como amiga, eu estou sempre disponível para ajudar. Como mãe, eu sempre faço as coisas, meus filhos são sempre prioridade. Aí eu pergunto, onde está você na sua agenda? Onde está você na sua agenda? Então, gente, todas essas situações, elas impactam a nossa vida, elas criam na gente uma forma de pensar sobre nós mesmos e sobre a vida, e a gente cria um padrão que dentro da psicologia e da psicanálise a gente chama de codependência. A gente entra muitas vezes em relações de dependência emocional e financeira até, com pessoas, e a gente acaba se submetendo a um ciclo de dar, e dar, e a gente não recebe. Não recebe porque a gente não dá espaço, porque a gente está sempre dando, ou não recebe porque a gente fica com medo da gente esperar, receber, e o outro acabar não dando, então a gente continua dando. Por medo de perder a atenção, por medo de perder o amor do outro.
o olhar do outro, porque a gente não foi vista lá atrás, então agora dando, eu vou ser vista. É mentira, porque às vezes a gente dá tanto para os outros que ele vai embora. A gente dá tanto para a empresa que a gente acaba tendo que sair. A gente dá tanto para a relação com o parceiro, com o marido, que a gente não dá espaço para que ele dê um pouco. E a gente está sempre fazendo. E às vezes ele dá um jeito de ir embora. A gente dá. O único lugar que esse equilíbrio não existe, gente, é dentro da relação mãe e filho. Porque filho a gente dá mesmo. E pronto. Isso mesmo, ó. A Kelly colocou. A Kelly é mentorada da comunidade. Estou aprendendo contigo, Cá. Hoje eu me priorizo. No começo me senti egoísta, mas hoje penso diferente. Estou me priorizando. Gente, são questões bem simples. Na mentoria de negócios, por exemplo, a Kelly fez o Reconecta, agora está na mentoria de negócios. O que a gente fez? Olha, vai ser uma prioridade o seu negócio, o seu trabalho. Você vai colocar uma placa lá no seu quarto, que aquele quarto agora é a sua empresa. Então, coloca uma placa e fala, gente, aqui é muita empresa, é minha empresa. Aí eles vão entender quando você se posicionar, que quando você entrar ali para dentro, você está trabalhando. Você não está mais distraída, brincando de casinha. Esses são os posicionamentos onde você fala sim para você. Então, quais são as consequências que a gente vive? Aqui não vai dar tempo de aprofundar na questão sistêmica, que tem muitas questões aí para ser olhadas, mas quais são as consequências? A gente vive, às vezes, relações desgastantes, superficiais. A gente, às vezes, tem uma... Olha só, gente, vamos ver se vai fazer sentido. Às vezes, a gente tem como consequência disso falta de prosperidade. Presta atenção. Porque a energia está toda sendo usada para servir os outros, cuidar dos outros, fazer as coisas pelos outros. E aí você fala, não entendi, Karina. Se você está servindo aos outros dentro de um contexto profissional ou dentro do seu ministério, de forma equilibrada, pode ter certeza que você vai prosperar no tempo certo. Agora, se você está dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho, dentro da sua relação, dentro do ministério, servindo de uma forma disfuncional, como? Você dá tudo, você está sempre disponível, você fala tudo, você pega tudo, você está à frente de tudo. Você está drenando a sua energia, usando toda a energia e às vezes, como a intenção não é a intenção de fazer aquilo para qual você foi chamado, que é servir no seu propósito, você vai gastar todo o seu tempo, toda a sua energia fazendo para os outros e não fazendo aquilo que está conectado com o seu plano, o seu propósito e o seu sonho. O problema, gente, não é servir aos outros, porque propósito é sobre você servir aos outros. O problema do autoabandono é você estar sempre servindo aos outros sem fazer e se ocupar com aquilo que tem a ver com a vida que você deseja construir. Essa foi uma das coisas que eu tive que fazer. Eu lembro da minha primeira formação, quando eu fiz como facilitadora do Método Empreenda, com propósito, que é a base, uma das bases do meu repertório de trabalho. Eu lembro direitinho que quando eu voltei, eu tive que ficar 3 meses sem me relacionar com algumas pessoas, amigas amadas, porque elas drenavam a minha energia. E o problema não eram elas, o problema era eu, que estava sempre querendo estar presente, sempre querendo ajudar, ajudar. Por quê? Não é porque eu era maravilhosa, prestativa, nossa, Karina é tão legal. Não, isso é o que eles achavam, era porque eu queria buscar afeto e atenção. E aí, outras coisas. Sensação de vazio, de infelicidade, até mesmo de ressentimento. Por quê? Porque você dá e fica esperando que eles te deem em troca. Sabe? Aí você fala, nossa, aí você se frustra. E mais, nossa, eu tô fazendo tudo certo. Eu lembro de uma mentorada minha, muitos anos atrás, e ela estava no processo de divórcio na época, muito doída, e ela falava comigo assim, Karina, eu fiz tudo. Palhaça. Começou os tapas. Eu fiz tudo por ele. Eu fiz tudo por ele. E, de fato, ela fazia tudo por ele. Eu falei, o erro tá aí. Você fazia tudo. Você preencheu todos os espaços. Só que quando você dá tudo, e não dá espaço para o outro, gente, tudo, não dá espaço para o outro, é como se você falasse com o outro, o que você tem não é o bom, é pouco. Então, eu tô sempre dando. Inconscientemente, você acredita que o que a outra pessoa tem que te dar não é suficiente. Então, como ela não tem como retribuir, ela sai. Entende?
Então, nem sempre fazer tudo pelos outros, gente, vai ser o caminho de você prosperar e de você realmente viver uma vida com propósito. E é exatamente sobre isso que a gente trabalha dentro da mentoria, dentro do Reconecta. O Reconecta é o meu programa de mentoria de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres, para ajudar vocês, a partir da sua identidade e propósito, definir uma escolha profissional que faça sentido, que impacta a vida das pessoas, mas que você também possa viver a vida que você deseja. Porque o autoabandono, na verdade, ele é um sintoma do desalinhamento. Então lá a gente vai te alinhar. Alinhar, primeiro entendendo quem você é, depois entendendo o seu propósito e ver aonde você, o ajuste necessário na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, aonde você estiver inserida, que está desalinhado. Porque o desalinhamento causa esses sintomas todos. Então, quando você se reconecta consigo mesma, você vai encontrar aí uma vida mais fluida. A leveza vem, não é da facilidade, a vida vai ser muito mais fácil. Não, vou passar pela mentoria e magicamente a vida vai se tornar tudo um mar de rosas. Não, gente. E aí eu quero quebrar isso de vocês. Presta atenção. Viver uma vida com propósito, ter um negócio com propósito, não é mais fácil. É mais leve porque você se utiliza de recursos que você já tem, dos seus talentos, da sua história, porque faz parte do plano de Deus para você, então se torna mais fluido. Mas aí, espiritualmente, eu tenho que falar. Fala para mim aqui, ó, quem começa a viver com propósito, quem entende o propósito, começa a viver, o que acontece? Parece que os levantes aumentam, os desafios aumentam, porque o inimigo não quer que você viva o seu propósito. Por isso que você tem que ser trabalhada emocional e espiritualmente direto. Por isso que nesse programa eu estou oferecendo uma oportunidade única. É a última semana para você entrar. Nós vamos fechar o carrinho nesse fim de semana. Eu resolvi fazer isso em grupo, porque eu não tenho mais vaga para fazer no individual. E eu quero mulheres determinadas a fazer diferença, não é só agora, mas para o ano que vem, pro resto da vida. Então vocês vão ter uma mentoria comigo, o meu acompanhamento ali em grupo, de forma muito personalizada. 3 meses de mentoria para resgatar a sua identidade, entender seu propósito e criar um plano de ação para os próximos anos. Só que vocês vão ganhar 1 ano de comunidade. A comunidade Mulheres Vivendo de Propósito é um programa de desenvolvimento emocional e espiritual para mulheres. Então nós temos encontro mensal, nós temos encontro com especialista, nós temos treinamentos, nós temos estudo da palavra. A comunidade, ele é o ambiente ali para continuar te dando essa base. Já sei o meu propósito, já sei quem eu sou, já sei o que eu quero. E aí eu começo, só que os desafios começam. Então, se você souber quem você é, seus potenciais, seu ponto forte, seus pontos de desenvolvimento, se você compreender os seus dons e talentos, isso tudo a gente vive no Reconecta. Você vai entender sobre os seus valores profissionais, o que te motiva a trabalhar. Você vai olhar para a sua história. Você vai entender como você funciona emocionalmente. Agora você entende sobre você. Beleza. Qual é o propósito? Vamos tentar agora entender qual é o seu propósito? Sim. Isso tudo direcionado, acompanhado, com ferramenta, tá, gente? Não é do nada. É algo que eu mesma vivi, usei. Ali eu uso as ferramentas que mais fizeram sentido. E a partir disso, você vai entender. Essa é a vida que eu quero, essa é a visão que eu tenho clara do que eu quero viver. Esses são os recursos que eu tenho, que eu vou começar a utilizar mais. E eu vou montar um plano de ação junto com você. A partir disso, você vai continuar comigo durante 2026 na comunidade. Lá você vai continuar trazendo seus desafios, você vai continuar interagindo em um grupo de mulheres que estão no mesmo movimento que você. Faz sentido? Se fez sentido para você e você quer destravar, você quer viver uma nova realidade, me manda a palavra propósito no direct, que eu vou te mandar o link do formulário. E aí agora quem ficou até o final vai receber um presente, que eu vou te ensinar um exercício para você se posicionar de uma forma diferente a partir de hoje. Então, se você quer mudança na sua vida, não tem como a gente mudar se a gente não sabe o que precisa mudar. Então, a primeira coisa é, responde o formulário que eu vou conversar com você pessoalmente, uma conversa de 30 minutos, para eu entender o seu momento e te falar como é que funciona o programa. Tá? Preenche o formulário, a gente tem mais 3 vagas ou 2 vagas ainda essa semana, não sei. Manda o propósito, que eu vou te mandar o link, você preenche, eu vou ler pessoalmente, vou te agendar com a minha equipe um dia pra gente conversar, beleza? Anota aí, prática para hoje, papel e caneta na mão. Ei, Sônia, seja bem-vinda, mais uma mentorada da Reconecta. Mulheres que vão destravar esse ano, se fortalecer para viver o seu propósito e realmente impactar a vida das pessoas e prosperar sem
tanto sacrifício. Sônia, Angélica, a Kelly já fez. Quem mais tá aqui que eu não vi? Tati, maravilhosa. Então vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. Vamos lá? Eu quero que você escreva aí 3 situações que você disse sim quando você queria dizer não. Pensa aí. Se você for a boazinha, você pode pensar na última semana, né? Gente, eu tenho alguns contextos. Eu tenho um que eu não vou falar, não. Mas eu falei sim para uma coisa e me arrependi depois. Mas vamos lá. A Lucy, gente, a Lucy também tá aqui, ó. A Lucy tá aqui também. Desculpa, amada. A Lucy também entrou no Reconecta, tá vendo, gente? Últimas vagas, última semana para você entrar. Ficar esses 3 próximos meses comigo ali, ó. Toda semana a gente tem encontro. Além disso, você tem os encontros da comunidade, tem estudo da palavra. E aí a gente encerra um plano de ação para os próximos 2 anos. Você não vai se distrair mais. É uma mentoria anti-procrastinação, tá? Vem para Reconecta. É um programa em grupo, mas assim, um grupo pequeno de mulheres determinadas e comprometidas. Pega um papel e escreve 3 situações recentes que você disse sim, que você queria dizer não. Vou dar um exemplo. Essa semana eu aceitei ficar até mais tarde no trabalho, mas eu sabia que eu precisava descansar. Gente, lembrando que, vida adulta, às vezes nós vamos precisar dizer sim para algumas situações, principalmente referentes a trabalho, em coisas pontuais. Se você é uma pessoa que está sempre dizendo sim, 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 sim para o trabalho sempre, você está precisando fazer uma transição profissional. Então, por exemplo, eu lembro que o meu marido trabalhava numa empresa, ele trabalhou lá muitos anos, né, quando ele teve burnout, e era uma coisa assim, desse nível. Ele ia trabalhar e eu perguntava para ele, na épocas que estavam muito desafiadoras, eu falei, você volta que horas? Ele, hoje eu só volto amanhã. Ele não tinha hora para voltar para casa. Ele saía de casa às 7 horas da manhã e não, às vezes ele voltava no dia seguinte, 11 horas da manhã. Isso, uma vez ou outra, por conta de coisas específicas, ok. Mas quando isso é recorrente, fia, tá na hora de você fazer uma transição. Tá? Então vamos lá. Escreveram aí, gente? Me fala ok. 3 situações que você disse sim, que você queria dizer não. Beleza. Agora eu quero que você reescreva como teria sido se você tivesse colocado um limite saudável. Como assim, Cá? Olha, hoje eu não consigo, mas amanhã eu entrego com a maior qualidade que você possa imaginar. Faz sentido, gente? Ao invés de eu ter a pessoa falou assim, você vai ter que ficar aqui até mais tarde hoje para terminar esse relatório, porque eu falei assim, olha, hoje eu não consigo, eu estou exausta. Mas amanhã eu chego mais cedo, ou amanhã eu entrego com mais qualidade. Você pode ficar tranquilo. Como seria se de repente você tivesse agido dessa forma? Então você vai pensar. Me dá um exemplo aí, gente, se vocês quiserem, tá? Porque aí eu já faço essa intervenção aqui ao vivo. Nossa, eu falei sim para sair com o pessoal, eu não queria ir, e aí eu fui, foi super chato, cheguei em casa cansada, fiquei frustrada. Gente, hoje eu não vou, hoje eu vou tirar o dia para ficar em casa. Eu preciso descansar. Que isso? Que isso, Sônia? Bora sair, gente. A vida é uma só. Você fala por isso mesmo. Então, muitas vezes, você vai ficar de chata. Mas se você estiver falando não para os outros, para saídas, para coisas, para lugares, mas está dizendo sim para o seu descanso, para o seu tempo em família, porque você vai assistir um... Gente, o povo não entende. Eu tenho uma roda de amigos maravilhosos, mas às vezes eles não entendem. Às vezes que eu preciso ficar em casa porque eu quero assistir uma aula. O que eu tenho como valor, aprendizagem contínua. Eu amo estudar. Às vezes eu abro mão de fazer alguma coisa, de sair para ficar em casa estudando. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar e eu sei sobre o meu propósito e eu tenho uma urgência de vivê-lo. Então, para mim, é sobre isso e sobre isso. Qual é a minha prioridade? Viver o meu propósito. Mas eu não tenho que ter vida social? Claro que tem. Mas eu vou equilibrar. Então, hoje, para mim, o principal é isso. Mas eu tenho que ter clareza sobre o que eu quero viver, quem eu sou, senão eu vou ficar falando sim para os outros. Fez sentido, gente? Faz esse exercício, depois compartilha comigo, tá? Esse exercício, gente, ele abre espaço para uma nova forma de pensar. Dizer não não é rejeitar o outro, é você se acolher.
Limite saudável, gente, é uma expressão de amor próprio. O autoabandono é você não estar se amando. Amor próprio é você olhar para você, cuidar de você primeiro. Na Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como amor próprio, eu preciso me priorizar, eu preciso cuidar da minha tríade, corpo, alma e espírito. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu negócio, eu preciso olhar para aquilo que eu estou construindo, eu preciso olhar para a minha família. Existe uma lista aí de prioridades. Deus, você, sua família, seu negócio e os outros. Entendeu? Então você nunca abandona Deus, você não se abandona, porque assim você vai estar pronta, nutrida, energizada, motivada a servir aos outros, a tocar o seu negócio, a prosperar. Essa é a ordem. Fez sentido, gente? Então, se você sente que em algum momento da sua vida você se perdeu, e você tá, me fala depois aí qual é a área que você está com dificuldade de dizer não. Agora, se você quer ajuda para sair desse lugar, para entender sobre quem você é, para melhorar o seu posicionamento, para você ter mais segurança, para dizer não, para você viver a sua vida com prazer, o Reconecta é para você. Quer fazer parte? Quer entender como funciona? Quer saber dos bônus incríveis, da condição que nós estamos fazendo para essa turma desse ano? Me chama no direct, manda proposta, eu vou te mandar um link, você vai preencher o formulário até o final e eu vou escolher 3 mulheres para conversar essa semana. Para eu te falar, olha, você vai responder, eu vou ver o seu momento, ver se faz sentido, porque às vezes, gente, não faz. Teve uma mulher que respondeu e eu falei com ela que não era o momento dela. Não era o momento dela. Ela precisava fazer um trabalho psicológico. Entende? Por isso que vocês vão preencher o formulário. Porque se eu ver quem não está no seu momento, eu vou falar para você, olha, você precisa de trabalho terapêutico, você precisa de uma mentoria de gestão financeira, como já aconteceu. Uma vez uma mulher veio para mim, eu falei, bora, porque eu vou te atender. Porque a minha mentoria de negócios é para pessoas que querem construir negócios com propósito, de forma que ela prospere, mas sem se perder no caminho. E aí, na verdade, ela já estava num nível muito bom, só que o negócio dela já estava enrolada financeiramente. Eu falei, não, você precisa de uma consultora financeira. Depois você vem para a mentoria. Entende? Amadas, beijo pra vocês. Amanhã é o último dia dessa série. Eu ia fazer até hoje, mas resolvi. Vou fazer amanhã a última, porque amanhã a última é babado. Então amanhã meio-dia, coloca seu reloginho lá pra despertar, que vai ser a nossa última aula. Depois dessas 5 aulas vão subir lá pra Reconecta, porque são aulas que vão valer a pena, que vai ter ferramenta aí pra vocês trabalharem. Amadas, ó, se fez sentido, compartilha com as pessoas, comenta aqui se você tá assistindo a gravação, mas compartilha com as amigas. Assiste essa aula, mulher, porque eu acredito que vai te ajudar. Se você já entrou na mentoria Reconecte e tem uma amiga que você queira trazer, me procura. Karina, eu tenho essa amiga aqui, vou te indicar, vou falar com ela do projeto, que eu vou abrir uma horário na minha agenda para essa pessoa. Vou abrir, eu vou conversar com ela e ela entrando, de repente você também vai ser presenteada, tá? Beijo para vocês. Até amanhã.